RLcast, o podcast da RL.co, rl.co, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, da gestão e, claro, dos processos. Eu sou Rubia Lima, fundadora da RL.co, e estou animada para mais um episódio, esse episódio mineirês, né, que vai ser sensacional. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Rubia Lima, eu sou especialista em projetos, processos e gestão operacional. E ao longo da minha carreira eu já atendi mais de 80 empresas, ajudando diretamente no gerenciamento dos seus projetos e na eficiência operacional desses negócios. E assim, estou aqui hoje para a gente se preparar para mais um episódio, mergulhar no mundo dos processos da operação e descobrir, né, como que eles são a base para o crescimento e a excelência profissional. Vamos começar essa jornada juntos e estamos aqui para mais um RLcast. Hoje estou aqui com um convidado muito especial que eu falo que os amigos empresários, né, quando a gente começa um projeto novo, a gente conta com eles e com apoio. Quem está aqui hoje como convidado é o Roberto, fundador da SonaVoip. Sonax. SonaVoip também, Sonax. Hoje a gente fala a marca Sonax. E aí, só que a SonaVoip, antes era SonaVoip, depois foi Sonax, tá. Eu queria, Roberto, pra gente começar aqui, né, o Roberto é amigo e empresário, a gente participa da mesma comunidade de empresários aqui em São Paulo, e foi por ela que a gente se conheceu, quer dizer, a gente se conheceu antes, né? A gente se conheceu em 2020. Fazendo isso. imersão e mentoria lá. Começamos no meio da pandemia, né? Naquele caos. E a gente se conheceu buscando conhecimento, né? Roberto, eu queria começar, antes da gente falar de negócios, eu sempre peço para a pessoa se apresentar, né? Eu sei um pouquinho de quem é o Roberto, eu sei um pouquinho da sua história, mas eu acho que é muito legal você se apresentar para quem não te conhece, né? Que a gente já se conhece faz um tempo, mas eu acho que é legal contar um pouquinho como que você veio parar aqui, né? Então, deixa as honras aí para você contar um pouquinho quem é você. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo aí, agradecer a Rúbia, uma amiga já que eu admiro já tem muito tempo, desde 2020, igual você falou. Nós tivemos a oportunidade de, como se diz, de fazer essa imersão juntos e depois nos encontramos direto aí. E deu a oportunidade de estar aqui em São Paulo, receber o convite, como se diz, é uma honra poder participar desse projeto legal. Eu adoro, sou consumidor de podcast, eu acho que é uma forma muito rápida e acessível da gente consumir conteúdos interessantes durante uma academia, ou seja, então é maravilhoso essa iniciativa, parabéns. Obrigada. E contando um pouquinho aí, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Soares, eu sou mineiro de Caratinga, eu brinco que a gente é da roça lá de Caratinga, cidadezinha pequena, mas graças a Deus bem próspera. A gente está nessa jornada aí já tem 19 anos. Muito tempo. Então eu sou formado em administração, mas a formação, como se diz, escola, mas formado na vida como vendedor mesmo. Então, desde o início lá, começamos vendendo calçado, botina e tal, e hoje a gente tá com a Sonax, igual você falou, SonaVoip. SonaVoip é a razão social ainda. No início, começou como Soares Nascimento VoIP, depois SonaVoip e hoje Sonax. Então, só falando um pouquinho do que é o negócio do nosso business. E agora para você explicar, porque, cara, quando eu conheci a Sonax, e, gente, eu tive o privilégio de conhecer fisicamente, eu fui lá na empresa do Roberto, por uma coincidência, né, eu atendo um cliente lá em Caratinga, e aí falei, Roberto, cheguei um dia antes, né, tava precisando de um escritório lá para trabalhar, ele, não, vem aqui pra empresa, conhece aqui, vem cá passar o dia aqui com a gente. E foi muito especial aquele dia, né, então eu tive o privilégio de conhecer a empresa fisicamente, e assim, eu acho que pra quem não entende essa questão do omnichannel e tudo, eu acho que seria muito legal você explicar, porque às vezes é muito óbvio pra gente que tá no negócio, né, mas pras pessoas, elas não sabem, nem que aquele dia eu fiquei impressionada, quando você começou a me falar das soluções, do que você consegue resolver, eu falei, cara, como assim? Como que isso não é óbvio pra gente que às vezes tá em outro universo ou que tá pensando de outras formas? Então, acho que seria muito legal você explicar o que é o seu business e o que ele gera de resultados, né? O que você resolve, qual o problema que você resolve, porque toda empresa resolve algum problema, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal o que é a Sonax. Bem legal. Na verdade, tipo assim, o business, a gente hoje é um grupo de empresas que a gente começou com distribuição de calçado. E lá no início, cara, a gente, só para o pessoal entender a dor que a gente resolve, nessa empresa distribuidora de calçado, que começou com meu pai e eu comecei a trabalhar com ele, cara, a gente precisava economizar em telefonia. Então, na época, a SonaVoip, no caso, era uma operadora de telefonia IP,
hoje se transformou em uma empresa de software. Hoje nós somos uma operadora de nova geração, ou seja, nós somos uma operadora voltada para a tecnologia. Hoje a gente entrega para os nossos clientes uma plataforma omnichannel, uma plataforma de comunicação com um propósito bem definido de transformar a jornada de atendimento dos clientes com a empresa. Então hoje o nosso objetivo justamente é esse, é transformar a forma como os clientes se comunicam com as empresas. Então hoje mais importante do que isso hoje a grande importância do nosso trabalho, o que mais nos motiva é saber que a gente consegue impactar e facilitar a vida de várias pessoas através da comunicação. A gente sabe como que é importante a comunicação e o quanto é crítico a falha na comunicação. Então hoje a gente é bem focado nessa experiência do cliente. Então hoje a Sonax ela é uma plataforma, é um ecossistema. Além de uma operadora de telefonia IP, nós somos um ecossistema omnichannel, uma plataforma omnichannel que aí resumindo... Seria legal você explicar o que é um omnichannel, porque assim, muita gente... Hoje é uma coisa que se fala muito sobre o omnichannel e tudo, mas o que de fato significa o omnichannel dentro da Sonax? O que seria esse ecossistema, esse omnichannel que vocês conseguem entregar? O omnichannel hoje, na verdade, o nosso é um omnichannel de comunicação. Legal. Então é uma plataforma omnichannel de comunicação. A gente tem hoje uma solução de PBX virtual. Então os nossos clientes, a gente fornece para as empresas uma estrutura de gestão de telefonia. E o nosso core há 19 anos é justamente telefonia. Então a gente trabalha com número virtual, com 0800, com o próprio sistema de gestão. Então a gente grava todas as chamadas, distribui todas as chamadas. Todos os clientes que ligam na empresa, a gente consegue distribuir essas chamadas entre ramais, fazer URA inteligente, ou seja, aquela musiquinha, você ligou na RL. Entendeu? Vocês conseguem fazer consegue isso. fazer tudo. E o mais importante, hoje se tem muito medo. Então, tipo assim, o Omnichannel é o quê? É justamente a unificação dos canais em uma única plataforma. Então, nós começamos, olha que importante, nós começamos há 19 anos atrás com plataforma de voz. Nós éramos uma operadora, começamos a desenvolver o software. E aí, há 4 anos atrás, nós compramos uma outra empresa e começamos e adicionamos mais canais. A gente já era canal de voz, aí agora a gente tem canal de WhatsApp, Instagram, Telegram. Cara, então, por exemplo, assim, eu tenho vários canais de comunicação na minha empresa, né? Só pra exemplificar pra quem tá assistindo. Então, assim, eu tenho o Instagram como um canal, eu tenho o WhatsApp, que hoje os clientes entram em contato. Eu, por exemplo, tô contratando alguns serviços. Cara, todas as empresas eu entro em contato pelo WhatsApp. E aí, você, por exemplo, eu entrei em contato pelo Instagram. Vai pro mesmo, o atendente, por assim dizer, ele utiliza uma única ferramenta para gerenciar os atendimentos vindo de diferentes canais. É isso aí. Cai, tipo assim, se vier pelo Instagram, WhatsApp, não sei, o site, todas as mensagens que o cliente manda, vai diretamente para um sistema e o atendente gerencia uma única plataforma. Justamente. Caraca, e a questão de gerenciamento de dados disso, como que funciona? Tipo, por exemplo... eu tenho um consultório médico, tá? Uma clínica. E essa clínica, ela tem dados, né? O tempo todo sendo gerados. Isso é uma pergunta interessante. Porque, por exemplo, eu tenho dados vindo de vários canais, né? Então, eu tenho o meu Instagram, que chegou um cliente, eu tenho o WhatsApp e tudo. Estou gerenciando dentro de uma única plataforma. E aí, a gestão dessas informações para garantir que o time esteja fazendo as coisas da forma certa. E fica mais fácil também para o gestor, né? Como funciona isso? Hoje o objetivo da plataforma é justamente te dar facilidade nas decisões, porque, cara, hoje qualquer empresa ela tem que tomar decisão baseada em dados. Sim. Ou seja, o famoso data drive, ou seja, você chegar para tomar uma decisão, você ter uma plataforma que centraliza todas essas informações de chamadas, de gravação, de análise, de avaliação. Hoje a plataforma nossa, ela consegue mensurar para o gestor, cara, qual atendente tem o maior NPS, o melhor tempo de atendimento, avaliação do próprio cliente no final da ligação ou no final de um atendimento via WhatsApp, o atendente é avaliado pelo próprio cliente. Sim. Então, imagina
quanto rico é a decisão de um gestor, de um call center, de uma empresa normal, vendo que o atendimento dele está com o NPS abaixo do esperado. Então, hoje, você só consegue isso juntando a tecnologia com os canais numa plataforma de gestão, entendeu? Uma coisa bem interessante, Rubem, que aí eu sou suspeito de falar, mas, como se diz, sou admirador do seu trabalho e da sua profissão. Que hoje, nesse projeto seu de COO, CEO as a Service, que você já deve ter falado aí publicamente para todo mundo, cara, eu sou apaixonado com essa posição e com o propósito que o COO tem, que é o chefe de operações ali da empresa. E tem uma coisa que hoje, a nossa plataforma, tipo assim, qual que é o objetivo de você ter uma empresa e uma empresa de tecnologia? Cara, é ganhar dinheiro. Cara, mas a gente tem um propósito. Não é o dinheiro, não é o impacto que a gente faz na vida das pessoas. E tem um negócio legal que hoje muita gente tem medo da robotização. Então aí muita gente coloca a palavra humanização. E realmente é assim. Mas o princípio, aí dando um passo atrás, as pessoas, muitas delas não entendem qual o propósito do robô. Porque hoje na nossa plataforma, o que a gente faz, cara? A gente coloca automação, a gente tem bots de WhatsApp para fazer um pré-atendimento, a gente tem bots de voz, que quando o cliente liga na sua empresa, antes dele cair no atendimento humano, ele faz uma pré-qualificação, ele digita o número do CPF dele, a gente já olha se ele está com algum débito ou não. Cara, então já dá para rastrear muita coisa na operação, né? Dá para rastrear muita coisa, só que o propósito disso é automatizar só? Não é. Porque hoje, aí eu te faço uma provocação. Você sabe para que serve, qual que é o propósito do robô? O robô não só na telefonia e no atendimento, mas o robô normal. Eu vejo que é uma eficiência, assim. Eu acho que quando você traz a tecnologia para poder auxiliar, né? Eu acho que a robotização, os chats, é tudo para trazer eficiência. Porque eu sou apaixonada por eficiência e por processos. Então, eu acredito que, às vezes, as pessoas, elas tem resistência a colocar uma automação. Não, vai ficar robotizado. Só que não. Quando eu coloco uma automação, quando eu coloco um robô para fazer uma pré-qualificação, eu torno mais eficiente. E eu utilizo a hora do meu time, por assim dizer, de uma forma melhor. Porque, assim, para fazer determinada atividade, gente, dentro do processo, não precisa ser uma pessoa. Porque é simples. E se você coloca uma automação, você ganha mais eficiência e, consequentemente, o seu funcionário que está ali, ele vai conseguir utilizar o tempo dele em outra coisa. Então, para mim, enquanto gestora operacional, eu vejo que o grande ponto da automação é realmente trazer mais tempo para aquele colaborador para ele executar outra atividade que gere mais retorno econômico financeiro para a empresa. Faz sentido isso? Nós já conversamos antes, você copiou a minha ideia. Mas é justamente isso, cara. Então, hoje, quando você olha... Tá vendo? Vem me questionar, tá vendo? Eu estudei, tá? Falar com você. Um ativo hoje que dinheiro não compra é o nosso tempo, cara. E a gente que é empreendedor ou colaborador também, independente, mãe de família, enfim, cara, o tempo, o dia não vai ficar 36 horas, o dia é 24 horas. E nas 24 horas você tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para tudo. Ou seja... então você não consegue comprar tempo. E o robô, a automação, ela veio justamente para dar ociosidade para o ser humano. É isso que é o ponto. Ou seja, ele vem deixar a gente ter mais tempo para fazer o que a gente é essencial. Ele veio para mostrar para a gente, cara, isso aqui você não é essencial para fazer isso aqui. Um processo automatizado, uma automação bem feita, mas vai te dar o tempo. Aí você chegou no ponto que eu adoro falar, porque muitas vezes, quando as pessoas me procuram para falar de processos, eles querem automatizar, né? Só que eu acredito que, assim, você automatizar um processo bom, que está bem gerenciado, que ele está bem desenhado, é uma coisa. Você automatizar algo sem antes fazer um mapeamento prévio para garantir as regras de negócio, o que é regra de negócio? É o que vai ser feito, qual que é a condição para aquela atividade ser executada. E quando a gente fala de tecnologia para criar automações, se você não tem um processo
bem desenhado ou bem articulado, a automação realmente ela não vai resolver. Então, acontece muitas vezes que algumas pessoas têm algum preconceito sobre colocar automação, ou colocar um robô, ou utilizar uma solução como a de vocês, mas porque não tem algo que antecede, que é o arroz com feijão. Se você tem uma operação complexa, a primeira coisa que você tem que fazer é mapear o simples. Porque imagina, e aí, Roberto, eu quero às vezes que é milagre, entendeu? E não tem milagre. Você vai fazer uma automação de bot, por exemplo, do WhatsApp. Eu acho fantástico. Cara, se você não sabe como que você quer atender as pessoas, como que ela vai te dar fala assim, não, Roberto, eu quero uma automação aqui. Cara, mas o que você quer? Então, eu acho que isso é um trabalho conjunto, de você entender o que você quer com aquela automação, para que você, enquanto empresa, consiga criar algo que realmente vai fazer sentido para aquela empresa. Então, eu acho que a automação, ela vem para dar um up, assim, ela vem para trazer mais eficiência. Mas, para você realmente usufruir 100% disso, você, enquanto empresário, tem que ter consciência que tem que ter um trabalho que ele é essencial. Que é você entender a lógica do que você quer. Eu lembro no dia que eu tava na sua empresa, que você me mostrou um negócio sensacional, que você tava mostrando, estava em teste ainda, da inteligência artificial. Uhum. Que ela fazia... Como que era que você me mostrou? Ela fazia, acho que... a menina fazia o atendimento e a inteligência artificial depois organizava aquilo que ela tinha falado meio que em tópicos para ficar mais fácil a análise da conversa que ela tinha tido com aquele cliente, né? Ela faz uma verificação. Na verdade, a gente já tá em produção. Me conte sobre isso, a AI aí utilizando nessas automações. A gente tem um dos projetos que já está em produção para um cliente que a gente desenvolveu uma IA que ela lê, ela transcreve, porque as ligações, o nosso sistema, ela grava todas as chamadas, o cliente que contrata o nosso PBX virtual escolhe lá gravar, ele vai e grava todas as chamadas. E a IA, ela transcreve, transforma o áudio em texto e ela identifica naquele texto os pontos de fraude. Então, tipo assim, se está ocorrendo algum risco de fraude, ele já informa e já coloca no relatório para o cliente. E, na verdade, ele envia um alerta no WhatsApp do cliente, falando assim, ligação tal e tal e tal, tem possível fraude. E aí o operador, o gestor daquilo ali, entra na ligação, escuta a ligação e realmente... Imagina um cliente que tem 1.200, um banco, tipo assim, um banco tem 1.200 ligações... Olha, eu exagerada. Vai. Só assim, calma. Um banco tem 1.200 ligações, cara, o cara fica escutando cada uma para ver, não tem jeito. Cara, então, tipo assim, ele já consegue em tempo real, então a automação veio para isso. Veio para otimizar o tempo do humano. Cara, que o humano, hoje, o que a gente tem de essencial? Cara, nós somos, até então, que se conhece, o único ser pensante. Sim. Então a gente tem que usar, cara, o que a gente tem de diferente, né? Mais nobre é justamente para pensar em coisas realmente necessárias. E hoje a gente pensa num monte de coisas inúteis. Aí gasta tempo desnecessário com coisa que não faz um pingo de tem um sentido. livro bem legal que fala sobre isso, essencialismo, que, tipo assim, você começa a entender essas coisas. Cara, vamos fazer o essencial, que aí seu tempo começa a sobrar pra gente fazer as coisas boas da vida também, que é além de trabalhar. Eu sou apaixonado pelo trabalho, adoro trabalhar, sou viciado em trabalho, mas, cara, viajar com a família, enfim. Cara, eu adorei você entrar nesse tema, porque eu acho assim, eu sou workaholic, você sabe disso, eu trabalho muito, mas depois que eu fiz um processo de autoconhecimento e comecei a ter uma noção melhor de que para eu ter uma alta performance, para eu trabalhar muito bem, para eu usar o meu tempo muito bem, eu precisava ter ócio criativo, né? E eu acho que isso ainda não é uma coisa que as pessoas valorizam tanto. Então, por exemplo, eu vejo que às vezes, muito empresário, e eu vi que você não tem isso na sua empresa, eu achei isso fantástico, tá? Porque o clima organizacional da empresa do Roberto é um clima, gente, é gostoso. E aí, porque eu lembro que eu te falei sobre isso, né? Eu falei, cara, que clima gostoso, que gostoso tá aqui na sua empresa, as pessoas trabalham bem. É um clima leve. Um clima leve, assim, é um clima que você percebe que as pessoas estão felizes trabalhando. E eu acredito, e aí falando um pouquinho sobre a questão sua enquanto empresário, desse mindset mesmo, né? Que para você, quando você traz essa fala de que a automação, a inteligência artificial, ela veio para fazer com que as pessoas tenham mais tempo para olhar para outras coisas. E essas outras coisas que a gente olha, não necessariamente é só trabalho, mas, por exemplo, quando você descansa, quando você tem ali o seu ócio criativo enquanto CEO, porque o que a gente vê, a gente está sempre no meio de vários empresários, né, Roberto? E eu acho que, às vezes, falta muito isso.
consciência de que não é trabalhar até morrer, é você trabalhar de forma inteligente. E a forma inteligente é você colocar as ferramentas e os sistemas para trabalhar, para que o seu time consiga produzir e você, enquanto empresário, consiga ter o ócio criativo para pensar em inovação, para pensar em outras possibilidades. E aí eu queria ver com você, eu queria, né, te fazer uma pergunta. O que você acredita hoje que seja um dos maiores desafios da Sonax para poder levar para mais empresas? Porque para mim que entendo de processo, é muito lógico, né? Então, na minha cabeça, a automação, a colocação de um omnichannel, a utilização de um sistema que vai centralizar todas as mensagens numa única plataforma para tornar o meu atendente mais eficiente, para mim é muito óbvio. Para mim, assim, sensacional. Agora, quando você vai falar isso para os empresários ou quando você vai falar sobre a solução, qual que você acha que é o maior desafio da gente ter cada vez mais empresas utilizando esse tipo de solução, né, de automação, enfim? O que você acha que hoje impede as empresas de estarem utilizando mais isso? Cara, hoje eu acho que é mais... Graças a Deus a gente não tem muita dificuldade. Hoje a gente tem uma dificuldade mais de pessoas, a gente está tendo operação, porque hoje a gente tem uma cultura de trabalho presencial. Então, quanto mais tempo passa, mais dificuldade a gente tem de reter os talentos dentro da empresa. Uhum. Então, o crescimento hoje nosso é muito grande e a gente foca muito no atendimento humano. A gente não tem simplesmente, você comprou o nosso produto e resolve por online. Não. A gente faz um onboard, a gente tem um trabalho de acompanhamento do cliente. O cliente hoje, ele entra na empresa, a gente faz um onboard, ou seja, ele faz um treinamento ele faz 3 treinamentos de 1h30 com a empresa. Sim. Faz depois a gente já sai desse, marcado o próximo. Então a gente tem um trabalho de sucesso do cliente bem grande, e isso a gente valoriza. Então hoje a gente tem um crescimento legal, mas a gente vê muito a questão de preço, que a gente entende. Cara, hoje a gente está posicionado com um custo-benefício legal. Sim. E tem... Mas eu acho que tem a ver com o mindset. Acho que essa questão de preço, talvez, da pessoa não entender, tipo, que aquilo ali, talvez o investimento é X, mas, cara, quanto que você vai economizar tendo essa automação, tendo esse sistema dentro da sua empresa para você fazer uma melhor gestão de recursos, né? Eu vejo ainda muita gente já, graças a Deus, o serviço é bem divulgado. Uhum. Hoje já tem bastante, já é bem divulgado. E é até ruim falar, mas a gente atende todo tipo de empresa. Então, eu ia perguntar isso agora. Quem são seus clientes ideais hoje? Todo mundo que precisa de gestão de telefonia e atendimento. Hoje, o relacionamento com o cliente, você precisa de melhorar ele, cara, é cliente nosso. Então, hoje, os nossos desafios mesmo as barreiras de marketing, de investimento em marketing. Ou seja, muito caro, né? Muito caro. Não é questão nem de caro, cara. É mais a gente conseguir internalizar isso com equipe. A gente achar a equipe. Todo mundo hoje fala que entende marketing, mas a gente sabe que o marketing é muito complicado fazer. Ele é muito vivo, né? Assim, eu acho que, pensando agora, você está trazendo um dos desafios seu como empresário. Você falou 2 coisas aqui que eu acho importante a gente reforçar, que talvez quem está assistindo se reconheça no mesmo cenário, né? O primeiro desafio é reter talentos, né? E olha que eu conheci sua empresa, cara, clima organizacional muito bom. A estrutura física, que a gente foi na segunda-feira lá no evento lá da questão do workplace, o ambiente físico super gostoso para as pessoas trabalharem. Remuneração super justa. Lembrando que a empresa do Roberto, gente, fica em Caratinga, que é uma cidade pequenininha, a gente falou mais ou menos 80 mil habitantes ali, né? Eu acho que um pouquinho mais. E é uma cidade que você tem hoje uma remuneração muito bacana para a cidade, você valoriza as pessoas, você tem um mindset de uma empresa moderna numa cidade do interior, né? E eu acho que isso é inovador. E mesmo tendo tudo isso, você encontra desafios de reter os talentos dentro da sua empresa. É muito difícil. E hoje a gente disputa com empresas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Por causa do home office. Isso, entendeu? Então, para a gente conseguir... e a gente sabe que a retenção de talentos é um dos pilares do crescimento exponencial das empresas. Entendeu? O turn, meu filho, quando a empresa tem rotatividade grande, é muito difícil. Porque aí você tem o tempo todo trocando de pessoas, aí você chega uma pessoa nova, essa pessoa tem que aprender o processo inteiro de novo, e aí você gasta recurso para treinar a pessoa, para ela pegar ritmo, e quando ela pega ritmo, ela sai. E a nossa venda é uma venda complexa. Esse pode ser uma resposta, é um dos maiores desafios, é porque a nossa venda é uma venda complexa. Hoje, eu até brinco com um sócio meu, ele fala assim, cara,
Se amanhã a gente vender o business, o que é que a gente vai fazer? Ele falou assim, cara, ele fala comigo, eu vou trabalhar com a venda não complexa, porque a gente tem um ecossistema. Hoje a gente tem no mínimo é igual meu negócio, 8 é ou ecossistema 10, de soluções, de 8 a 12 soluções diferentes para ofertar para o cliente. E aí a mentalidade do cliente, ele tá em uma coisa só. Na hora que a gente começa a falar de cross-channel, de cruzamento de canais. Cross-channel, para quem não sabe, é cruzamento de canais, que o cara liga no telefone. Exemplo, a gente tem uma grande pizzaria do Brasil que é cliente nossa. Todos os clientes que ligam no telefone. Chegou o lanchinho. Todo cliente que liga no número de telefone da pizzaria e não é atendido, a gente já chama, o robô já chama, a automação já chama ele no WhatsApp. Então, quando a gente começa a mostrar, o cliente fica assim, né? Fica louco. Eu nem sabia que existia tanta possibilidade. O leque é muito, muito grande. Jesus, e pra você se formar, você tá... Obrigada, Mateuzinho. Nós estamos chique, hein? Tá vendo? Ai, gente, é porque agora a gente tem um parceiro oficial de comida japonesa. Nós estamos muito chique aqui. Nós estamos chique. Você acha que é só... Filha, aqui o negócio é bruto. Ele tá com a cara bonita, aqui. Viu? Tem um presentinho. Interrompendo, tem um presentinho. Tem uma caneca já com água ali. Olha aqui pra você, do nosso podcast. Obrigado, você acha que... Quando eu fui na empresa do Roberto, por isso que eu tô falando de clima, de CX e tudo. Porque lá na empresa dele... ele me deu um kit quando eu cheguei lá. Meu Deus, com fone de ouvido, com caneta, com não sei o que lá, Falei assim, caramba, tudo. Um dos valores nossos é o cuidado com as pessoas, ou seja, é isso mesmo. Você tá de parabéns. Obrigada, fico feliz. Mas entrando, você falou duas coisas que eu queria recapitular aqui. Déficit, dificuldade de retenção, mesmo com uma empresa que se preocupa com as pessoas, que tem uma missão, um propósito... e que valoriza as pessoas. E aí eu queria trazer um pouquinho desse momento que a gente trouxe aqui de CX, né, de experiência, de comida e tudo. Eu queria ver com você por que você tem esse pilar da humanidade dentro do seu negócio? Assim, por que você começou a olhar para as pessoas? Porque assim, eu vi isso um dia que eu fui lá, né? Então eu vi e falei, cara, você tem cuidado com as pessoas. A sua empresa, ela cheira cuidado com as pessoas, porque a cozinha que eu vi... Putz, impecável. O ambiente impecável. O onboard que você faz. O kit que você deu pra gente é o kit que você dá pro seu colaborador quando ele chega na sua empresa. E eu queria, Roberto, ouvir um pouquinho do como que você começou a ter essa percepção? Você sempre foi uma pessoa ligada mais a esse lado social, de humano e tudo? Ou você teve algum episódio na sua vida que você falou, cara, isso é importante e a gente precisa levar isso pra dentro dos negócios? Como que foi essa questão de olhar pra isso? Cara, legal. Vamos comentar, fica à vontade. É legal você perguntar isso. Cara, eu acho que é mais uma coisa minha, são valores. Se você perguntasse, se tem algum valor que é inegociável, Sim. É justamente respeito às pessoas e integridade. E eu falo até lealdade e justiça. São valores que, cara, não são negociáveis em lugar nenhum. Sim. Ou seja, então esse respeito, eu fazendo como se diz, voltando aí, uma regressão aí sobre isso, eu vejo que é muita essência de família, que a minha família, graças a Deus, isso foi base, pilar nosso, o respeito às pessoas, entendeu? Eu brinco até, meu avô era conhecido, meu avô foi político na cidade vizinha lá, e foi aquele político honesto que acontece sempre, cara, ele entra Sofre com tudo muito. E sai sem nada. Então foi isso que aconteceu. E muito pelo lado humano dele, de respeito às pessoas e aos valores. Sim. Então hoje eu vejo que, tipo assim, é mais essência de família mesmo. E hoje a gente tem dentro da empresa, isso é muito forte. Às vezes tão forte que algumas subculturas que são implementadas têm alguns choques bem grandes que, tipo assim, cara... Será que isso é justo com todo mundo? Será que isso é uma coisa que... então, tipo assim, é aquele negócio, cara, será que é justo eu fazer para você e não fazer para o outro? Uhum. Então, a gente hoje tem isso muito forte. É claro que a gente entende as subculturas. Hoje, nós viemos de uma empresa tradicional de calçado, imagina. O grupo começou com calçado. Sim. Então, empresa que tem financeiro, comercial, para a gente ir para uma empresa de desenvolvimento. Então, essa mudança de cultura, então, é um viés totalmente diferente. Mas, cara, eu sempre falo, eu já falei isso algumas vezes aqui em outros episódios, mas eu falo assim, que a empresa, ela tem que ter essa questão do pertencimento e ela tem que ter essa alma de negócio. E eu falo que o dono, se o dono não tem pra ele,
o valor da humanidade, dessa questão de se importar com as pessoas genuinamente, não adianta o cara ficar querendo... Que fica falso, as pessoas percebem isso. Que a pessoa tá meio que forçada, entendeu? A gente tem uma frase lá, tentar lembrar ela certinha, mas a gente tem uma frase lá que isso a gente já tem muito tempo que a gente fala, e o pessoal, eu acho que todos os funcionários vivem e sentem isso na pele. Que é uma frase que está atrás da sala do atendimento, está dentro da sala do atendimento, que hoje a gente tem quase 20 pessoas no atendimento, que é uma empresa, como que é? Uma empresa, uma empresa, ela não constrói, a gente não constrói uma empresa, a gente constrói um time e o time constrói a empresa. É basicamente isso. Ou seja, cara, não adianta... O que seria o Roberto sem o time dele? Não adianta. Se eu não tiver um time foda igual a gente tem, cara, quem seria... A empresa não teria se construído. Então, essa questão do respeito, dos valores, da justiça, da lealdade, da integridade, é o que move a gente hoje. Porque, cara, se eu não tenho um time que entende os propósitos da empresa, cara, a empresa não vai chegar a lugar nenhum. Então, hoje a gente fala isso. A gente impacta vidas. Hoje... da cidade lá e de muitos lugares, a gente vê até aqui em São Paulo. Hoje, pra você ter ideia, a gente tem acho que cerca de 9 líderes, vamos falar assim. Cara, todos os líderes têm pertencimento da empresa, têm participação dos resultados. Caraca, entendeu? Então, legal. tipo assim, hoje eu até brinco com eles que a gente fala assim, cara, você é dono da empresa, entendeu? Se eu tivesse a oportunidade disso lá atrás, às vezes eu não seria nem empreendedor. Eu tinha começado... Mas olha como que foi. Você teve uma mentalidade que, assim, gente, o interior de Minas é um negócio diferente, né? As pessoas, a cultura das empresas. E aí, eu gostaria muito que você trouxesse, assim, que, cara, sua empresa se destacou, né? Ela tem um diferencial, ela se destacou, ela tem... Cara, você dá percentual sobre lucratividade para as pessoas, né? Então, isso não é comum, né? E aí, como que hoje você enxerga que, por exemplo, lá em Caratinga, né? Como que você vê a sua empresa, sei lá, nos próximos 5 anos, assim, levando em consideração esses desafios? Você tem pensado nisso? Porque eu vejo sua empresa tendo cada vez mais destaque, dado tudo isso que você está fazendo. Dado o cuidado que você está tendo com o time, dado o cuidado que você está tendo com o cliente, essa questão de valorização das pessoas, envolver o cara no ganho dos lucros, né? Não é só ficar aqui ralando, você tá ganhando, você vai ganhar também em cima do bolo, né? Pelo que você tá fazendo. Mas como que você enxerga a Sonax daqui nos próximos 5 anos lá em Caratinga, hein? É uma pergunta ótima e muita gente brinca, vocês vão vir para São Paulo, vai para Belo Horizonte? Cara, então, a gente não pensa nisso. A gente acha que aonde a gente está, a gente vai ficar. Só que a gente estuda, a gente busca, como se diz, graças a Deus nós nos encontramos buscando conhecimento. Então a gente está aprendendo todos os dias. E cada dia que passa, eu tenho algumas certezas. Cara, a gente tem que desenvolver uma cultura forte para reter pessoas e se adaptar à realidade do mercado. Ou seja, a gente sabe que tem mercado vindo para híbrido, para home office. A gente sabe que é difícil manter cultura forte com home office total. Uma equipe de 100 pessoas, igual a gente já está com mais de 100 pessoas. Quantas pessoas estão direto e indireto, aí vai... E tá todo mundo presencial, né? Todo mundo presencial. Não, eu vi a estrutura física... Entendeu? Hoje, praticamente, a gente tem, acho que 2 funcionários que é home office, mas home office porque tá em outra cidade, no escritório que a gente tinha, depois da pandemia, o escritório ainda mantém, mas as pessoas foram para home office e ficaram. Mas não são líderes da equipe da empresa. São analistas. Mas o que a gente vê? Então, hoje a gente já tem essa dificuldade de crescer lá presencialmente. Só que a gente sabe que a subcultura, ela foi feita para isso, para ser analisada e adaptada a ela. Então, hoje a gente está trabalhando muito no sentido seguinte. Cara, o core da empresa vai ser sempre... Em Caratinga. Não falo nem em Caratinga, mas presencial. Ah, tá. Vai ser sempre presencial. Uhum. E o core, cara, são pessoas estratégicas. Esse daí cresce não escalavelmente. Ou seja, e a gente tem... Eu trouxe... Cara, é uma despesa grande, curso caro. Nós trouxemos 10 líderes para São Paulo para fazer treinamento, fazer imersão. E a gente sempre investe nisso. Ou seja, por quê? Porque a gente quer mostrar que justamente eles são essenciais. Eles são importantes. São importantes.
E aí a gente vai se adaptar à subcultura. A gente já tem vários projetos terceirizados. Na parte de desenvolvimento, cara, a gente toca vários projetos internos com a equipe que a gente tem. E a gente tem bastante gente de desenvolvimento. Só que, cara, a gente tem 2 ou 3 vezes mais pessoas fora tocando projetos. Então, o core da empresa, eu acredito que a galera já entendeu. É muito, e assim, esse assunto do home office, do presencial, assim, é muito polêmico. E aí eu, como operações, né, eu tenho, assim, um pensamento muito... Sabe quando... E eu faço uma analogia para explicar a questão da liberdade com maturidade, tá? E eu acho que o home office, ele traz uma liberdade, e essa liberdade, ela tem que ser utilizada quando vocês têm maturidade. Então, eu vejo que assim, se você tem equipe júnior, cara, o home office não vai funcionar tão bem. Por quê? Porque pessoas mais júniores, elas não passaram por um processo de maturação e muitas vezes eles estão se desenvolvendo, estão aprendendo sobre o processo dentro daquela empresa. E a convivência, a maturidade, tanto para a pessoa quanto para a empresa, ela vem a partir do momento que você convive, que você tem essa convivência, que é troca. Então, por exemplo, se a gente se conheceu em 2020, nós estamos em 2023, cara. Por que a gente começou a conviver mais, a gente convive com outros empresários. Eu não sou a Rúbia de 2020 que você conheceu e você também não é a Roberta de 2020. Essa sinergia, cara, home office, ela... Tira, e eu acho que assim, se você tem uma empresa com pessoas júnior e você tá no home office, isso é muito perigoso no que tange operação, no que tange a execução dos processos, no que tange a qualidade dos processos. Ah, mas a pessoa não tá fazendo direito. Não, não é isso. É porque a maturação, a maturidade do indivíduo enquanto profissional, ela vai vir na medida que ele vai convivendo, que ele vai percebendo, que ele vai ouvindo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é que no presencial você consegue trocar. Então, às vezes, por exemplo, você tá lá no home office, você não tá trocando. Aí você tá no presencial, aí o Roberto foi lá, tá fazendo uma reunião, chama lá uma pessoa do atendimento e fala assim, cara, me acompanha aqui nessa reunião aqui. E a pessoa, só dela tá do seu lado ali numa reunião que você tá fazendo, ela tá escutando você, ela tá vendo como você fala, sua postura, como a sua posição, o que você falou, como que você fez uma articulação pra convencer o cara que... Então, assim, eu acho que essa questão da cultura, do home office, do presencial, eu acho que vai estar muito conectada com a maturidade das pessoas e, consequentemente, com a maturidade do negócio também. E aí existe aquela coisa, quanto mais a empresa é organizada, que sua empresa, modéstia à parte, tá, gente? Pra mim que é de operações, eu vi a empresa do Roberto e eu fiquei extremamente orgulhosa, você tá de parabéns, porque vejo muitas empresas, vejo muito dentro do negócio, a pessoa fala, tá ótimo, e quando você vê a empresa dentro, tá assim, no desastre, e hoje é difícil, sem processo nenhum. Você vender essa organização... processo dentro da empresa, né? Cara, é muito. E aí, tipo, aquele dia que eu fui lá e que eu fui te perguntando sobre algumas coisas, que eu fui medindo a maturidade da empresa dele no que tange de processos, eu te falei, cara, você tá num grau de maturidade de processos que muita empresa não tá. Então, isso é muito diferencial. Mas eu vejo claramente, conversando com você, que a sua empresa está no crescimento que ela está, com o número de pessoas que ela tá, numa cidade do interior, que tem uma cultura diferente, e você tá conseguindo fazer o que você tá fazendo, é porque a sua mentalidade como empresário realmente tá conseguindo ancorar isso, sabe? Você, enquanto indivíduo, procurou se conhecer, procurou se desenvolver e o seu negócio tá colhendo os frutos. Eu entrevistei aqui no podcast o Matheus da Toque Botânico, sabe? Cara, lá a mesma coisa. Você vê o tanto que a empresa cresce, empresa muitos anos, uma empresa que tá no mercado e que tá se reinventando e tá conseguindo sair à frente. Mas por quê? Porque os donos estão querendo, velho. E mais importante de só a gente, não, cara. O time, ele quer... E o time está sendo desenvolvido para isso. E, tipo assim, muito... Vocês são um exemplo. A gente fica... Eu fico muito... brilho os olhos quando a gente fala do time, porque, cara, é a frase que eu falei. É o time que constrói a empresa. E, cara, a gente vê o time, o esforço diário, todo dia buscando conhecimento para justamente, cara, ter o crescimento que a gente precisa. E no interior não é fácil, não. Não, não é. Então essa... é outro estilo, né, de mentalidade. E a gente tem que ter mentalidade de se adaptar à subcultura. Sim. Porque se a gente bate o pé e acha que é só daquele jeito, não, cara. Hoje tem... O mundo tá mudando... Cara, antigamente as mudanças de tecnologia, de hábitos eram demorados. Agora tá... Você tossiu, o negócio já tá diferente. Já tá diferente, entendeu? E assim, Roberto, a gente tá chegando no nosso tempo aqui, né, já. E assim, eu queria fechar com você, né, te fazendo uma pergunta que eu acho que é muito importante, né, eu acho que ver a sua transformação, né, e eu acho que isso é muito importante porque eu vejo que enquanto pessoa, enquanto empresário, você tá muito aberto. Você é uma pessoa aberta para aprender, para ouvir, para tipo, cara, isso aqui não tá tão certo, deixa eu recalcular a rota, deixa eu pensar de outra forma. E é por isso que a sua empresa, ela tá onde ela tá.
E eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que às vezes tem empresário que acha que sabe tudo, né? E às vezes a gente precisa dar um passinho para trás e ouvir algumas coisas, algumas pessoas. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem tá assistindo a gente e que tá passando por um desafio, que tá num momento de, cara, de angústia também, porque ela falou de desafio, de angústia, e que tá precisando tomar uma decisão. E como empresários, a gente sabe que a gente tem que tomar decisões difíceis o tempo todo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu acho que você tem tanta coisa pra compartilhar, assim, é tão curto, né? Eu falo assim, que se a gente ficar aqui o dia inteiro conversando pra falar sobre negócios e principalmente sobre a história né, a nossa história de vida, assim, enquanto empresários. Não, é bom demais, como se diz, 40 minutos é pouco pra gente falar tudo que a gente... Que a gente tem de gosta história, né? de falar, né? Tudo que a gente gosta de falar, que história de vida e a gente ter um papo assim é sempre bom. Tipo assim, o que a gente vive, eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando vão se encaixar também. Sim. Então é muito bom compartilhar e aprender. Cara, eu vou te falar o seguinte. Hoje, é a frase que eu usei mesmo, que hoje ela faz muito, muito sentido pra gente lá. E hoje, às vezes, o empresário tem um pouco de ego, que ele é o cara e ele que sabe tudo e tem a escutativa pouca. Acho, né? Ou seja, eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu observo muito. Eu, tipo assim, por mais que às vezes não pareça em alguns momentos, mas eu escuto muito e absorvo, eu sou uma esponja. E eu tento focar em pegar o melhor de cada um. A gente fala, e muita gente vê o bom da Rúbia, mas aí daqui a pouco vê um defeitinho e já desvalida e tudo. já desvalida tudo. Cara, veja o que a Rúbia tem de bom, veja o que o outro tem de bom e junte aquilo para você, seja realmente uma esponja. Junta aquilo para você e transborde isso no time, pra gente ver o que cada um tem de bom. E colha o de bom, o que você vê que é ruim, cara, deixa aquilo para lá. Não foca no ruim, né? Não foca no ruim, foca no positivo. Sim. E desenvolva o seu negócio, porque é muito fácil, com a equipe mesmo. A gente vê uma pessoa que é top, mas aí você vê um detalhezinho e você já desanima dela. Cara, se não é um valor inegociável, foca no positivo. E faça aquela pessoa, traga aquela pessoa para perto e faça ela melhorar. Entendeu? Então, tipo assim, aí a mensagem é justamente a frase que eu falei: invista no seu time. Porque somente ele vai fazer você crescer. A gente sozinho, cara, a gente não é ninguém. A gente não chega em lugar nenhum. Não consegue chegar em lugar nenhum. Então, tipo assim, se você não tem essa mentalidade, ou melhor, olhe para o seu negócio e veja, se o seu negócio não está crescendo, pode ter certeza. Você não vai conseguir, ainda mais quando chega num patamar de funcionário, de tamanho de empresa, que isso fica muito mais evidente. Você não consegue dar abraçada. Enquanto você tinha um barquinho, uma canoa, você vai remando. Você muda a direção. Quando começa a virar um navio, você não consegue remar sozinho. Entendeu? Então, tipo assim, e se não tá passando daquele limite ali, cara, traz seu time junto com você. Dá pertencimento para ele, dá caneta de dono para eles. Vê quem realmente tá disposto a te ajudar a remar, a ser mais um remador do seu lado. Então, tipo assim, isso é muito importante e muita gente não vê isso. Não. Entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente sabe já... Que isso bom que você viu, né, cara? E eu vejo que isso é desde sempre. Desde do primeiro funcionário, vendedor que a gente tem, cara, eu não tô preocupado com quanto ele ganha. Tô preocupado com quanto ele faz. Porque tem muita gente também que chega no ponto e acomoda. Cara, sim, você vai continuar fazendo até você ter outra pessoa fazendo por você. Sim. Entendeu? A gente tem que ter execução forte também. Não, eu até ia falar isso, que assim, eu acho que pra fechar aqui, uma das coisas que eu vejo que é o seu diferencial, que você executa as coisas. A execução é o segredo do sucesso de qualquer negócio. Se a sua empresa, ela não executa, se ela não é boa, se as pessoas da sua empresa não são boas em executar, você pode ter certeza que isso vai impactar no seu crescimento. Então, a execução, ela é o segredo para que os negócios se desenvolvam e cresçam. E é por isso que eu lancei o CEO as a Service, porque é focado 100% em execução. Eu acho que a gente precisa, às vezes, testar mais, executar mais, e porque às vezes fica naquela coisa de fazer, falar, mas, cara, vai lá, se seu time tá ruim, faz um workshop, faz um treinamento. Ah, não sei. Gente, tem 1 milhão de pessoas no mercado dando treinamento. Mas assim, tome a iniciativa, né? Tome as rédeas e comece a fazer. Comece a executar pra ontem, né? O grande problema que eu vejo do líder é que às vezes ele chega num momento que ele acha que só quer liderar.
o líder foi acostumado, os líderes bons, ele era 80% execução e 20% liderança. Sim. Só que, às vezes, ele entende que ele tem que inverter para 80% liderança e 20% execução. E não é 100% só liderança. Não é. Porque aquilo que os jogadores, que são a equipe dele, os jogadores, eu faço analogia que é a equipe do líder. Time, né? O que o time faz dentro de campo, ele não tem que ficar agarrando, fazendo gol, jogando de meio de campo, de lateral, não é isso. Cada um joga na sua posição. Mas, cara, o que não é visto dentro de campo, ele tem que ir lá tá ajudando a fazer. Tá pensando o que eu falo na execução estratégica. Execução estratégica, é isso. Justamente, ele tá ajudando o time a crescer. Às vezes o pessoal briga e fala assim, eu recebo foto, às vezes, meu carro 10 horas na porta do escritório. Cara, muita gente acha que eu tô lá fazendo o que ninguém faz durante o dia, o que ninguém consegue dar conta de fazer durante o dia. Cara, mas eu não tô fazendo nada que ninguém tentou fazer. Eu tô tentando fazer coisas novas justamente pra gente. Esse é o seu papel como que é o dono. ócio criativo. É o ócio criativo. Você tem que ter condição de executar coisas novas. Não é liderar. Eu falo assim que o bom líder, ele não tá ali querendo fazer o que é meu. Ele tá ali pensando assim, putz, a galera tá fazendo tudo desse jeito, né? Deixa eu testar de um jeito diferente. Justamente. Então, assim, tá todo mundo fazendo o processo dessa forma. Melhoria de processo, quem faz muitas vezes é que tem uma visão mais criativa, que tá ali, que tem uma visão do todo. E aí quem faz isso? O dono. O dono que vai ter uma sacada e fala assim, caraca, e vai chamar o liderado dele e falar assim, que tive uma sacada, bora executar assim. E aí quem vai dar continuidade nisso é o seu liderado, e não você. Mas você tem que criar, você tem que executar aquilo. Justamente. Roberto, muito obrigada. Cara, sensacional. É muito pouco tempo, eu quero mais, né? Eu acho que a gente tem muita coisa pra trocar, mas eu queria te agradecer de coração por você ter se disposto a vir trocar essa ideia. É sempre bom falar com empresários. Eu falo que eu trago pessoas aqui que eu levaria na minha casa, sabe? Eu acho que esse é um ambiente que eu quero trocar ideia de uma forma natural, de uma forma leve e de modo que a gente converse sobre assuntos que possam, de fato, realmente ajudar o outro, assim, porque se a gente não fala, a pessoa acha que só ela tá vivendo aquele desafio ou que, sei lá, outra pessoa não tá vivendo. E a ideia do podcast é a gente falar sobre execução, falar sobre processos e trazer empresários que têm a cabeça aberta e que, de fato, vivem isso na realidade para mostrar realmente os frutos que eles estão colhendo. Então, parabéns pela sua empresa, parabéns pelo que você está construindo, pelo legado que você vai deixar, né? Porque eu acho que é para isso que a gente vem aqui, a gente não vem a passeio, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. E eu queria te agradecer mesmo. Agradecer pelo tempo, pela conversa. E, gente, infelizmente, nós estamos chegando ao fim mais de um episódio do nosso RLcast. E queria te agradecer. E deixo aqui, né? Sigam nas redes, vai estar o Instagram aqui O Roberto não tem Instagram, eu acho isso inaceitável. Matheus, marketing, inaceitável. Eu acho inaceitável. Não, tem que ter. Tem um negócio que chama CEO Position. Todo CEO tem que ter um posicionamento de marca no digital. Fica a dica, hashtag fica a dica, tá? E aí, vai estar o Instagram. Anonimato é ótimo também, viu? Não vem com essa, não. CEO não tem como não, meu filho. Você tem que estar nas redes sociais. Ih, tem como não. Mas a gente deixa aqui os canais, né? Eu acho que quem tem uma empresa, né? Já vamos fazer um merchan aqui. Quem tem uma empresa com múltiplos canais, né? Ali de comunicação, que tá difícil gerenciar os dados, tá difícil gerenciar, monitorar e acompanhar a evolução do seu time de atendimento. Manda um direct lá no Instagram. É isso aí. Que com certeza você vai ser atendido rapidinho pelo sistema. Ó, e eu que te agradeço. E só eu queria te fazer um elogio que, tipo assim, eu acho que, cara, a coisa mais importante da vida é justamente a parte sábia da vida, é justamente não a gente obter conhecimento, mas é a gente compartilhar conhecimento, que é o que você está fazendo, ou seja, conteúdo é justamente esse o objetivo de compartilhar experiências, vivências e conhecimento que pode impactar a vida de muitas pessoas aí. Então isso aí é muito legal, parabéns pelo projeto e que, como se diz, isso prospere e você tem resiliência para continuar fazendo isso muitas vezes. Não é fácil, mas estamos aqui, estamos firme e forte, né? Tô aqui agora, a gente está com parceiros aqui de comida japonesa. Hoje eu estou vestida por uma stylist super foda aqui de São Paulo, que é a Natália, e vestida pelo marketplace dela de moda, que também é uma empreendedora. Então, assim, não é só sobre falar, é sobre apoiar negócios, é sobre trocar informação, é sobre trazer pessoas que queiram contar a sua história e mostrar o quanto a gente está aqui para compartilhar. E é isso, gente. Obrigada por mais esse acompanhamento. Escutem, sigam a gente, como fala, aciona o sininho, se inscreve no canal.
Se inscreve no canal, não só assiste o vídeo, tá? Se inscreve no canal e acompanha os nossos próximos episódios. Pede também pra seguir no Spotify. Ah, e segue no Spotify também. Spotify, segue no Spotify. É isso, obrigada, gente.